Olá, estamos começando mais um programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unicruz TV. O nosso tema de hoje é muito interessante, nós aproveitamos um convidado que participa da terceira semana acadêmica do CCSA, promovido entre os dias 26 e 29 de agosto na Universidade de Cruz Alta. Nosso participante de hoje, portanto, Pablo Ritzel, especialista em ciências criminais e em direito médico, palestrante deste evento da Unicruz sobre o médico e o direito penal. Pablo, seja bem-vindo ao nosso estúdio da Unicruz TV. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, Pablo, iniciando então falando sobre a responsabilidade penal por erro médico. Quais são os aspectos que precisam ser desmistificados acerca deste assunto tão complexo? Olha, Lucas, a responsabilidade penal médica, ela vem sendo bem debatida há bastante tempo, sabe? Desde que nós podemos citar o Código de Hammurabi, que foram as primeiras leis escritas que tem na humanidade, já no seu artigo 218 previa que o médico que errasse e matasse alguém teria as mãos cortadas, sabe? Então, ao longo da história foi evoluindo, sabe? A gente pode ver, teve um período, principalmente na Idade Média, que a medicina era muito vinculada à religião. Então não se questionava da responsabilidade penal do médico. O médico tinha um caráter divino e não recebia nenhum tipo de punição por um erro, tinha um salvo-conduto. Posteriormente, com o iluminismo também, sabe? Mas aí não pelo caráter divino, mas pelo caráter de saber científico, sabe? Só foi se começar a se preocupar realmente com a responsabilidade penal do médico após a Segunda Guerra Mundial, sabe? Com a descoberta das experiências nazistas, a humanidade, a comunidade internacional passou a se preocupar com o tema e até teve uma disciplina que surgiu que chama bioética, sabe? Que aqui na Unicruz vocês têm uma das maiores especialistas no estado, que é a professora Angelita no tema, sabe? E a partir da bioética o paciente deixou de ser um objeto, ele passou a ser um sujeito nessa relação. Então a atividade médica teve que ter maiores cuidados. Hoje em dia, o nosso Código Penal traz dispositivos específicos, sabe, responsabilizando o médico. A gente pode citar o caso do atestado falso, comunicação de doença, omissão de socorro. Pablo, então quer dizer que esse é um tema que não faz muito tempo, né, após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu este tipo de preocupação. Eu trouxe um caso, pesquisei bastante para essa entrevista, um tema, como eu disse no início, bastante complexo, que é a esposa do cantor Usher, ou ex-esposa, eles se divorciaram. É o caso Tameka Foster. Essa pessoa, no caso, realizou uma lipoaspiração em 2009, passou mal por conta de um procedimento pré-cirúrgico, que foi o recebimento da anestesia, e acusou erro médico. Depois foi descoberto que ela omitiu uma informação durante o procedimento pré-cirúrgico, que foi ter mentido o tempo da última gestação dela. Ela teve um filho com 2 anos após a cirurgia, sendo que o recomendado seria 4 anos. Nesse caso, o médico não tem culpa. Sempre que vai se ter um procedimento invasivo, especialmente uma cirurgia, existe um procedimento que chama de consentimento informado. Sabe? Ali, tanto o paciente quanto o médico têm responsabilidades. O paciente no sentido de informar todos os aspectos da saúde dele que o médico perguntar. Saber vai desde o uso de medicamentos, a doenças pré-existentes, a gestação. Sabe? Todos esses aspectos têm que ser informados. E o médico, por sua vez, tem que informar dos aspectos que aquele tratamento pode ter de risco. A gente fala muito em ética médica, mas tem que ter uma ética por parte dos pacientes, né? Tem que ter uma certa confiança entre o paciente e o médico. A relação médico e paciente é essencialmente de confiança, né? Apesar de ter mudado muito, né? Sabe? O médico, até a metade do século passado, era muito presente a figura do médico de família, que era aquele profissional generalista que
atendia desde a criança até a avó, sabe? Era pediatra e geriatra daquela família. Era quase um membro da família. Atendimento sabe? a domicílio, inclusive. Exato, exato. Muito, muito comum. Hoje em dia já é uma medicina estándar. O paciente não escolhe o médico. O paciente chega no hospital, não escolhe o médico que vai atendê-lo. E assim, dado o desenvolvimento tecnológico das especialidades médicas, vários médicos vão atender o mesmo paciente, todos a maioria sem conhecer, digamos assim, sabe? É um atendimento quase impessoal. Mas mesmo assim tem que se ter uma confiança para esse tipo de informação. Certo, certo. Agora a gente falar sobre legislação, tem um projeto de lei de 2007, número 478, que está tramitando em Brasília, sobre a interrupção da gravidez, né? Em caso de anencefalia, a mulher seria obrigada a manter a gestação durante todo o período de gravidez, mesmo sabendo que o bebê não possui o desenvolvimento adequado ou até mesmo sem o desenvolvimento do cérebro. Qual o seu parecer sobre este caso? Olha, eu acho o Estatuto do Nascituro, que tu se referes, um dos maiores retrocessos legislativos que a gente viu no Brasil até hoje, sabe? Não é só o anencéfalo que o aborto é proibido. O aborto em caso de estupro, sabe? Então, uma criança vítima de pedofilia não pode abortar, segundo esse estatuto. Eu considero esse estatuto uma sobreposição da religião ao Estado, sabe? O Brasil é um Estado laico, sabe? E toda a ideologia por trás dessa lei é uma ideologia claramente religiosa. Eu não me recordo agora os nomes dos deputados que propuseram o estatuto, mas eu lembro que 2 são líderes evangélicos e um é um reconhecido líder espírita, sabe? Então, não tem nada de jurídico, não tem nada de humanitário, é só religioso. Eles alegam muito que é uma decisão a favor da vida, da família tradicional, mas tem que levar em conta que é uma vida que está sendo em jogo, que é a da própria mulher, né? Se fala em dignidade, em preservar a dignidade humana, Isso. sabe? Só que está se preservando ali a dignidade de um feto. Quando começa a vida? Sabe? Tem várias teorias. Tem teorias que dizem que é a fecundação, que é quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, que é a nidação, quando o óvulo se prende na parede do útero, ou quando começa a se desenvolver o sistema nervoso central a partir da 8ª semana até a 20ª. Essa é a que a ciência conserva. Exato. Então aí você tem uma expectativa de vida. E a dignidade dessa pessoa, a dignidade da mulher, a dignidade da família e o direito de escolha da mulher. Exato. E o pluralismo político, o pluralismo de ideias consagrado na Constituição, onde é que fica? Sabe? Representa a ideologia de uma parte da sociedade. Só que essa parte não pode querer impor os seus dogmas para todo o resto. Sabe? Que você torna quase uma ditadura, digamos assim. Tira o direito de escolha Exato, da pessoa. Sabe? E não respeita a dignidade humana, muito menos o pluralismo político. Sabe? É lamentável que exista e que tenha possibilidade de ser aprovado. Certo. Pablo, como a gente mencionou, então, você é convidado da Semana Acadêmica do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Esse tema, o médico e o direito penal, de que forma ele contribui para os acadêmicos, especialmente aos do curso de Direito que participam da atividade? Olha, Lucas, sabe que atualmente 14% dos médicos brasileiros já foram processados. Sabe? Nós temos mais ou menos 350 mil médicos, então a gente está falando de 50 mil médicos. Sabe? No Superior Tribunal de Justiça, sabe, hoje em dia tramitam 900 processos envolvendo erro médico. E lá é a última instância, quantos não chegaram. Então, esse encontro da medicina com o direito, e não só o direito penal, também o direito civil e direito administrativo e outras especialidades, vai estar cada vez mais presente no dia a dia dos operadores do direito, né? E é muito pouco tratado. Sabe? Existe pouca literatura, sabe? As maiores referências são estrangeiras, sabe? E a própria legislação brasileira é muito deficitária nesse sentido. Sabe? Países como Portugal e Espanha estão anos-luz à nossa frente, tratam essas questões com especificidade e com a importância que elas merecem. Ou seja, o objetivo principal dessa palestra é incluir no âmbito acadêmico essa discussão. É provocar. Sabe? Que eu saio muito satisfeito daqui se um aluno ficar curioso e procurar no Google ou mesmo me mandar um e-mail
querendo saber mais desse tema. Até porque eles estão sujeitos a trabalhar com isso, provavelmente, em suas Certamente, profissões. um advogado, um promotor, um juiz, seja lá qual for o caminho que ele escolher, ele vai em algum momento se encontrar com o direito médico, o direito penal médico. Perfeito. Pablo, algo mais agradecendo a sua participação? Olha, eu que agradeço o convite, sabe, das professoras Raquel e Angelita para estar aqui, teu, e espero voltar mais vezes a essa casa. Perfeito. Muito obrigado, então, por sua participação. O nosso programa de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!